Neste vídeo, vamos analisar alguns resultados do meu primeiro modelo de simulação. Então, pessoal, já voltando ao FlexSim, eu resetei e iniciei, rodei o nosso modelo. Coloquei ele para funcionar ao longo do tempo. A gente já vê ele funcionando e lembrando aqui que eu separei um pouquinho, aumentei um pouco a distância entre essas máquinas do tipo 2 para a gente justamente visualizar esse operador, A distância inicialmente estava muito próxima. Aqui a gente vai conseguir ver quando acontecer a entrega dos produtos pelo robô, que quando ele utiliza as duas máquinas, ele se desloca de uma máquina para outra, porque elas não estão muito próximas. Então esse operador ele é solicitado pelas duas máquinas do tipo 2. A gente consegue ver já o modelo em funcionamento e agora a gente vai começar a verificar algumas respostas que a simulação pode nos trazer. Então, primeiramente, vamos colocar esse modelo para funcionar exatamente pelo período de 1 hora, que é o tempo que ele pede para a gente rodar essa simulação. Então, para isso, o software traz uma opção aqui perto do Runtime, onde vocês estão vendo o nosso tempo correndo em segundos e também tem um calendário, com o tempo do relógio aqui. O tempo agora são 8h07 aqui da manhã no meu modelo, Eu vou resetar então e vou vir aqui nessa flechinha preta aqui do Pick List. Então lá no final do Runtime, na parte superior, e ali vocês vão verificar que existe o Stop Times, Tem uma caixinha para a gente checar. Então quando eu checo essa caixinha, eu coloco um tempo final, Então seria um tempo para esse modelo ser executado. Então ele vai de 0 a 3.600. Então isso eu estou colocando em segundos porque lá no início a gente escolheu os segundos como unidade padrão. Então ele vai de 0 a 3.600 segundos. Então chequei a caixinha, coloquei 3.600, clico fora. Ele já me mostra que o nosso modelo vai iniciar às 8 da manhã e vai terminar às 9. Então vai rodar exatamente 1 hora. Eu vou agora colocar o modelo para rodar novamente e vamos verificar o seguinte, pessoal. Vocês podem estar acompanhando aí também, Notem que ele não está dando nenhuma informação, mas quando eu clico no objeto, aparece aqui no nosso canto superior direito algumas informações. Então, por exemplo, eu tenho aqui o estado da máquina, quantas peças entraram nessa máquina, quantas peças saíram, o tempo de permanência que essa máquina está tendo, a 8, ela tem um tempo de processo de 3, mas a peça está ficando 8 segundos na máquina, porque ela fica em estados diferentes. Então, a gente vai começar a ver que existem algumas estatísticas nos objetos. Quando a gente clica naquele objeto, com o modelo em funcionamento, o software já nos dá, nessa aba Statistics aqui, algumas informações. Se você quiser visualizar as informações estatísticas de uma forma geral, você pode também clicar no plano e vir aqui em View Style. Então, deixa eu minimizar aqui. Então, nesse campo View Style, ele mostra para você que você pode escolher no Name Style para ele mostrar os nomes dos objetos e também as estatísticas básicas. Então eu vou selecionar aqui Show Names and Stats. Quando eu seleciono aqui, vocês vão ver que aparece várias informações, Então vamos rodar esse modelo por 1 hora e aí a gente já avalia o que está acontecendo nesse caso aqui. Então vou acelerar um pouquinho aqui a velocidade dele, Então vamos lá, Estou acelerando. O tempo está correndo lá, Aí, terminou, 3.600. Então chegamos ao final da nossa simulação de 1 hora. E olha que interessante, A gente pode ir indo objeto a objeto
para a gente ir verificando as informações que ele já nos traz quando eu checo essa estatística básica para ele mostrar na parte visual, né? Então lembrando que se eu clicar em um deles também tem aqui um resumo de estatística para vocês. Então inicialmente, ó, no estoque de chegada a gente teve nesse momento, né, a entrada de 9 peças. Então note que eu tenho, no momento que terminou 1 hora de simulação, eu estou com estoque com 9 peças. Ele diz que no máximo esse estoque teve durante esse período 11 peças. E o tempo médio que as peças ficam é praticamente 1 minuto, né? Então esse tempo de permanência das peças nesse estoque está em 66 segundos, né? Então, pelo que a gente está vendo, não está tendo um acúmulo muito grande, né? A gente está conseguindo, de certa forma, atender a demanda que chega de peças. Aqui nesse momento, ó, a gente tem nesse estoque aqui onde a empilhadeira entrega aquela parte que a gente montou com o Process Flow, a gente já vê também ó, que no máximo teve 20 peças, que essas peças estão esperando 82 segundos em média para entrar para o processo, e no momento que a gente parou a simulação, 1 hora de simulação, a gente teve 19 peças, essas que estão aqui, que a gente está vendo, né? Depois, pessoal, aparece também nas máquinas. As máquinas estão subutilizadas. Note, essa máquina 1 ela está com 43% do tempo parada. Na porcentagem idle aqui, ó, ela está 44% do tempo parada praticamente, né? E ela processa também pouquíssimo tempo. A gente vai fazer um gráfico depois focado um pouquinho em balanceamento para vocês verem também. Então, aparentemente a gente vê que as máquinas estão com porcentagem de utilização parada muito alta, ó, 58, 60, mas a gente consegue já enxergar, né, algumas situações. E aqui na saída também no máximo 10, porque a gente entrega em lote, né, então a empilhadeira está trabalhando lá. E aqui no estoque final a gente consegue visualizar que em 1 hora de simulação a gente recebeu nesse estoque final 241 peças, né? Então a gente consegue já tirar bastante informação só usando essa estatística básica, né? O que é interessante agora, pessoal, a princípio a gente está atendendo a demanda, né, que chega. Veja que o estoque não tá razoável, né? A gente tem aqui 19 peças, 9 peças. Então a princípio a gente está atendendo. Mas a gente quer ver a questão de desperdícios, de ociosidade. Então a gente vai nesse meu primeiro modelo de simulação mostrar para vocês algumas opções, né, de gráficos que podem nos ajudar nessas análises. Então para isso a gente precisa agora abrir uma nova janela. Eu vou só desselecionar essa opção que mantém aberta as estatísticas. Deixa eu voltar aqui. Então cliquei no plano e mudo aqui para só Show Names, né? Só para aparecer os nomes dos objetos. Então eu vou resetar o modelo e aí agora a gente vai construir alguns gráficos para aprofundar um pouquinho mais a nossa análise. Então lá em cima na parte superior vocês vão ver um botãozinho que chama Dashboards. Então clico em Dashboards e clico em Add a Blank Dashboard, né? Então é uma janela customizada de outputs, de resultados, de gráficos, que a gente vai poder estar criando conforme a necessidade. Então clico, ele já abre uma nova janela e vocês vão ver que essa janela, pessoal, ela também tem uma biblioteca específica. Então cliquei no 3D, estou com acesso aos objetos do 3D, cliquei na biblioteca do dashboard, abre um novo grupo, né, de objetos, uma nova biblioteca para a gente estar construindo os gráficos. Então, note que ela traz algumas divisões. Então o primeiro grupo são gráficos voltados à quantidade, estoque entre processos, work in process, né? O segundo grupo é output, a produção, produtividade. O terceiro grupo é tempo de permanência e o quarto grupo para a parte de estados, utilização de recursos. Então eu vou propor para a gente estar fazendo 2 gráficos, né? Para vocês conseguirem ver um pouquinho do poder dessa ferramenta.
Depois a gente pode estar aprofundando, se alguém tiver alguma ideia ou quiser colocar alguma dúvida também nos comentários. A gente vai na sequência fazendo vídeos. Vocês sabem que aqui os vídeos vão ser postados semanalmente, né? Sempre ajudando vocês aí a conhecer um pouquinho mais sobre o FlexSim. Então vamos arrastar o gráfico, e esse procedimento que eu vou fazer aqui vai servir para vários objetos dessa biblioteca, tá? Eu vou começar com o estoque, né? Então a gente pode estar arrastando no grupo do content, que é a quantidade. Eu posso estar clicando e escolhendo o tipo de gráfico. Então vocês vão ver que tem gráfico de barras, gráfico de linhas, tem a tabela. Eu vou arrastar o line chart para a gente ver isso ao longo do tempo. Então fazer um de cada tipo para vocês já se familiarizarem, né? Então eu arrasto esse gráfico para a área do dashboard, e aí eu consigo trazer ele, deixa eu puxar para cá, aqui para baixo, consigo trazer ele, arrastar ele. Quando eu coloco o mouse em alguma das arestas, né, ele mostra aqui uma cruz que eu consigo movimentar ele, e eu consigo também ampliar ele aqui, colocar ele para ocupar melhor o espaço. Feito isso, ele estando selecionado, já aparece aqui no menu um conta-gotas para eu selecionar os objetos que eu quero que ele represente graficamente. Então é a quantidade ao longo do tempo. Então isso seria interessante para os nossos estoques, né? Então eu vou selecionar o estoque de chegada. Então clico no conta-gotas, venho e seleciono, né? O estoque de chegada, o estoque da linha e o estoque de saída. Então selecionei os 3 estoques. Eu posso alterar o nome aqui também, se eu quiser, na parte superior. Feito isso, selecionei os objetos, eu simplesmente reseto e rodo o modelo. E quando eu rodo o modelo, olha que interessante, né? Ele já começa a me dar uma ideia. É claro, a gente viu a situação final já, né, com o modelo já finalizado em 1 hora. Aqui a gente consegue ver isso ao longo do tempo, ó. Então esses estoques estão controlados, né? Eles se mantêm, ó. De repente aqui, ó, o estoque da linha, né, teve um acréscimo aqui, provavelmente devido à nossa distribuição, né? Então tá aí, você consegue acompanhar e ver o que está acontecendo com os estoques. O segundo gráfico interessante é o relacionado ao quanto que foi produzido, né? Então podemos ver a questão de produção horária, por exemplo, das máquinas, né? O quanto que cada máquina está produzindo por hora. Então eu poderia vir aqui no output. Então esse segundo grupo, eu tenho a produção total, que seria o output, e eu tenho o output por hora, né? Produção por hora. Então eu vou usar agora o gráfico de tabela. Então seria uma tabela que ele vai me dando a produção horária. Então da mesma maneira, né, eu arrasto o gráfico para minha área. Posso estar arrumando esse gráfico aqui. Deixa eu puxar um pouquinho. Aqui. E aí quando eu clicar nele e selecionar os objetos, ele também vai me dar essa informação de produção por hora. Então clico no conta-gotas, solto e clico nas máquinas, por exemplo, né? Então selecionei as 3 máquinas. E aí eu consigo, quando eu resetar e rodar, eu já consigo ver o quanto que elas estão entregando por hora, né? Note que, olha que interessante, né? A máquina 1 ela tem aí 220 peças por hora, enquanto que as máquinas do tipo 2 estão próximas aí a 115, 120 peças por hora. Lembrando que elas estão em paralelo, né? Então a gente já não consegue saber a capacidade total, a gente só está vendo o que está acontecendo, né? Então aí vem o terceiro gráfico que eu quero mostrar para vocês, que ele é muito útil para as questões de balanceamento, né? Então quando a gente quer entender o que está acontecendo, quais os recursos que estão com ociosidade, desperdícios, ele vai nos mostrar. Então, para isso, pessoal, eu posso dar sequência, né, construindo então um gráfico de utilização de recursos, que é o state. Então, no grupo do state, eu vou arrastar então uma opção, tem várias, né, depois vocês podem estar testando aqui. Eu vou escolher no grupo state, o state mais o gráfico de seção, que é o state pie, né? É o gráfico de pizza, de torta, né? O pie chart. Então eu vim no state e vou estar arrastando o pie chart. Arrastei.
Eu vou trazer ele para ocupar um espaço um pouco maior aqui para minha tela, para aparecer para vocês. Vamos puxar aqui. Deixar assim. Aí. Então, agora, pessoal, vamos também selecionar o grupo de objetos. Então eu posso pegar o conta-gotas e clicar, por exemplo, na empilhadeira 1, né? Na empilhadeira 2. Então estou selecionando todo mundo. O meu operador 1, o meu operador 2. Ele pediu também para ver como que está sendo usado o robô. E eu vou também já incluir as máquinas também, porque a gente viu, né? A máquina 1 tem 220 peças por hora, mas será que ela está subutilizada? Será que ela está ociosa? Então esse gráfico, além de dar uma ideia de balanceamento, quando a gente tem um fluxo, né, sequencial, ele também nos mostra, né, a utilização desses recursos compartilhados. Então é muito útil para as análises. Então selecionei todo mundo da mesma maneira, né? Vocês viram que a construção dos 3 gráficos foi muito similar. Eu arrastei o gráfico, né, posicionei ele e selecionei os objetos com o conta-gotas. Quando eu reseto e rodo o modelo, deixa eu rodar um pouquinho mais devagar aqui. Ó, ele já começa a me dar uma ideia, né? Vamos ver. Tá aí, ó. Então, a partir do momento que o modelo começa a funcionar, ele começa a utilizar os recursos. Então note, é bastante informação, né? Eu vou dar uma acelerada aqui, ó. Então tá aí. Então vamos verificar, então, por exemplo, a empilhadeira. Essa empilhadeira do início, né? Ela está sendo usada aí praticamente metade do tempo. Esse 50% representa 50% do tempo que já rodou o modelo, né? Então a gente está em 23 minutos agora, né? Dessa 1 hora, 25 minutos. Então note que a gente consegue ter uma visão bem rápida, né, de que a empilhadeira lá do final do processo está subutilizada, que o operador 1 também, né, ele faz carregamento e descarregamento, mas ele fica 68% do tempo parado. As máquinas também, ó, essa seção azul representa que a máquina 1 ela realmente processa 20% do tempo e ela fica esperando o transportador, né, 30% do tempo. Olha que interessante, né? E as máquinas 2 têm aí um tempo de processo um pouquinho maior, né? Elas processam 30 e poucos por cento, 35% e 33%. A gente consegue ver que tem muita oportunidade, né? Tá bem subutilizado aí os processos. Então, pessoal, espero que tenha sido muito útil esse treinamento. Eu agradeço muito se você chegou até aqui, se você conseguiu acompanhar, né, fez o download dos slides. Eu vou estar deixando também esse modelo salvo já na descrição ali para você poder estar fazendo o download também. E sigamos nos estudos. Lembrando que aqui no canal a gente vai estar postando semanalmente materiais, né, falando de algumas bibliotecas, de algumas maneiras de se modelar. E se você tiver alguma ideia também deixa nos comentários. Conto com você, se inscreva no canal. E vamos juntos aí aprendendo Flexim. Forte abraço!